Neste momento, uma das casas que está acompanhando essa conversa conosco na TV Câmara tem falta de água. E as razões disso no tempo têm várias repercussões, causas e também consequências. Parte disso, é lógico, é o uso indiscriminado por você em casa em relação ao recurso natural finito. E outro é da falha do poder público em matéria de exploração e de conservação deste manancial, do aquífero Guarani e das águas de superfície dos rios. Mas como funcionam as relações jurídicas dessas questões e como a crise hídrica pode ser utilizada, inclusive, como objeto de educação, desde cedo. Para conversar sobre isso, nós convidamos dois operadores do direito que estão em áreas distintas, mas conjuntamente ligadas à discussão da responsabilidade civil do aquífero Guarani e também da crise hídrica. É a advogada Marcela Almendros e o procurador municipal Ricardo Chamas. Ambos fizeram uma discussão relacionada a temas específicos em tese de dissertação na instituição Toledo do Ensino, a ITE de Bauru, relacionado a esses temas, e nós queremos convidar você em casa para conversar conosco. Nós vamos conversar com a Marcela, agradecendo a presença de vocês aqui, lembrando que a Marcela participa junto ao trabalho da comissão da OAB, que tem uma diversidade de temas, num programa que a gente vem trazendo aqui também fora da escola, da OAB Vai na Escola, para discutir a questão da crise hídrica com os meninos. Marcela, você usou a simbologia da esponja para a gente começar essa conversa para as crianças, porque para trazer essa ideia para as pessoas em casa, às vezes você tem que aguçar as simbologias. E nós conversávamos sobre isso, porque eu tive a chance de fazer um trabalho na área de jornalismo ligado a essa questão do aquífero Guarani. Mas vamos discutir a questão da crise hídrica. O que você tem conversado com eles sobre esse conceito no âmbito do direito? Primeiramente, é um prazer estar aqui novamente, Nelson, junto com o Ricardo, meu amigo de mestrado. O projeto OAB Vai à Escola, nós temos trabalhado a questão da crise hídrica, entre outras palestras também que nós temos, e temos levado para as crianças a conscientização sobre o uso da água, sobre o desperdício, né? E essa dinâmica da esponja, nós levamos mesmo uma esponja de cozinha até a escola, né? E durante a palestra eu mostro a esponja como se fosse o aquífero Guarani, que seria o maior reservatório de água doce que nós temos, né? E como forma de demonstração que o aquífero Guarani seria como uma esponja, né? O aquífero Guarani, ele não é, como muitas pessoas pensam, ele não é um rio que está embaixo da terra. Ele é como se fosse uma esponja, porque ele é formado por diversos arenitos e erupções vulcânicas de dezenas de anos atrás, centenas, milhares de anos atrás, que conforme foi tendo as erupções, nós tivemos então vários tipos de basaltos, arenitos, que ficam embaixo da terra. E entre cada pedra e esse tipo de arenito, nós temos água. Então, essa é a formação do aquífero Guarani, que está a 400 metros embaixo da terra. Nós temos aí uma superfície, em alguns locais ele está um pouquinho mais elevado e outros ele está mais profundo, né? Mas nós levamos esse tipo de informação para os alunos até como forma de conscientização do uso da água nesse momento de crise. Nessa discussão sobre a questão da crise hídrica, você levantou dados sobre uma área de referência. Por exemplo, a questão da transposição do Paraíba do Sul. Vamos pegar alguns desses dados para usar a discussão sobre a crise hídrica também no âmbito do estado de São Paulo, sobre o que chamam de volume morto, que era algo até há alguns anos impensável de ser discutido para abastecimento da população paulista. Exatamente. Quando nós falamos sobre a crise hídrica, a primeira pergunta que nós temos é por que estamos diante dessa crise, né? Porém, falar sobre a crise hídrica não é um tema atual, né? Nós já temos a crise em diversos tempos da nossa história no Brasil e até também fora do Brasil. Nós temos uma crise também na Califórnia, hídrica também, né? Mas quando nós falamos desse momento agora, na região sudeste, uma das soluções que nós tivemos foi a transposição do Rio Paraíba do Sul. Mas eu prefiro começar dizendo por que se deu agora, a crise de agora, né? Nós estamos passando, até estava conversando com
o Ricardo sobre isso, que nós estamos passando por mudanças climáticas, né, que seria o resultado da ação do homem no meio ambiente, a poluição, o desmatamento. Tudo isso favoreceu a mudança da temperatura, a mudança climática, né? E com isso, nós tivemos uma diminuição de chuvas, principalmente nos anos de 2013 e de 2014. E com isso, a chuva é uma grande fonte de alimentação do nosso sistema Cantareira, que é um dos grandes reservatórios que abastece a grande parte de São Paulo. Além de, nós temos também Guarapiranga, mas o sistema Cantareira, ele seria o principal deles. E com a falta da chuva, com a diminuição das chuvas, nós tivemos, então, um nível mais baixo do sistema Cantareira. E aí começou-se a preocupação com a falta d'água. E quando nós tivemos esse primeiro impacto e começou a faltar água em diversas casas, o nosso governador Geraldo Alckmin, ele propôs a transposição do Rio Paraíba do Sul, que é um rio que passa por São Paulo e por Minas Gerais, né? Porém, essa negociação não foi muito fácil, porque o Rio Paraíba do Sul, ele é o principal aliado da agricultura, tanto do Rio de Janeiro quanto de Minas Gerais. É um rio interestadual. Exatamente. Então, ficaria muito difícil, nós estaríamos até deficitando esses outros estados devido até à nossa ingerência com a nossa água, né? Então, nós só conseguimos a aceitação de fazer a transposição do Rio Paraíba do Sul mediante um acordo no Supremo Tribunal Federal, né? Então, só conseguimos no final de 2014. Tivemos um grande período de negociação e os governadores de Minas e do Rio de Janeiro não queriam fazer a transposição porque diziam que o Rio Paraíba do Sul também está com um nível baixo, também devido às mudanças climáticas e devido ao aumento da população, o aumento de consumo da água, assim como o nosso sistema Cantareira. Porém, ele está um pouco melhor que o nosso sistema Cantareira. Então, tivemos esse período aí de negociação, mas agora conseguimos a transposição do Rio Paraíba do Sul, ainda que emergencialmente, né? Ricardo, para colocar você um pouco nesse nosso bate-papo aqui, pegar um outro lado da questão do uso da água, a Marcela está falando sobre a questão do planejamento, gestão, as discussões jurídicas, porque o Estado de São Paulo teve que recorrer ao judiciário para tentar fazer essa discussão, e num outro trabalho que tem relação com o tema que nós estamos falando, você discute o uso e reuso da água, que é uma política ainda não sedimentada, solidificada na maior parte dos municípios. Bom dia, queria agradecer o convite. Realmente, o poder público, se você analisar durante os anos, ele nunca investiu em loteamento ou na hora dele fazer o uso do solo do seu município, ele nunca pensou em fazer o uso e o reuso da água daqueles que iriam realmente fazer o seu imóvel, construir seu imóvel, nunca se investiu. Se você fizer uma pesquisa hoje, a maioria dos loteamentos, eles não têm nenhum tipo de reuso, nenhum. Ao contrário, eles impermeabilizam o solo, todo o problema do recebimento da água daquele loteamento, ele é canalizado de forma muitas vezes precária. Então, assim, hoje, municípios, quase acho que no Brasil inteiro, não investem ou não colocam políticas para que tenham o reuso da água nos loteamentos ou no crescimento das cidades. Embora esse estudo seu já tenha há alguns anos, somente nesse momento, é na hora da crise a hora que a gente começa a discutir essas relações. Inclusive, nos estudos de impacto de vizinhança, você acha que a água é um produto, uma questão natural, um tema natural para aprovação ou não de empreendimentos, tendo em vista a evidente consequência sobre a instalação em uma determinada região da cidade? Com certeza. Hoje, muita gente acha, já entrando num tema, se me permite, que não tem legislação. Mas o Código Civil de 2003, ele estabelece o uso nocivo da propriedade. Se você vai ter hoje um loteamento que ele vai se instalar na cidade, e aquele imóvel que ainda não foi parcelado, você pode exigir sim do proprietário, do loteador que ele vai fazer o empreendimento, já que ele deu uma destinação adequada. Só que também então, é importante que o Impacto Wave incluísse também esse item. Porque hoje você vê... E é possível incluir pela legislação. Sim, porque o que vai acabar acontecendo, como acontece em Bauru, por exemplo, você tem loteamentos fechados que ele tem fossa. Então, hoje nós vamos ter que entrar com investimento hoje para colocar a galeria,
etc. Veja, a gente poderia ter feito um estudo já, antes, não nos casos de loteamentos muito antigos, mas nos próximos que virão, já do reuso da água, ou o uso adequado da água. Eu citei a expressão impacto, para pegar um gancho com você de novo, Marcelo, sobre a questão da falta do impacto ambiental. Você também discutiu nessa palestra, a OAB Vai na Escola, sobre a transposição do sistema Cantareira, que o governador do estado está tentando resolver, mas tem um histórico, e aí eu fui verificar o histórico de média pluviométrica, de chuvas que são oficiais do ponto de vista do Instituto, há anos a média é bastante inferior àquela que nos tempos melhores ocorriam as precipitações. O sistema Cantareira, ele é formado por transposições de bacias, né? Nós temos um grande doutrinador do direito ambiental, que é o professor Paulo Afonso Leme Machado, e ele traz para a gente uma ideia muito preocupante quando foi formado o sistema Cantareira. Porque o sistema Cantareira, quando houve essa transposição de bacias hidrográficas, não foi feito um estudo prévio de impacto ambiental. Então, nós temos uma grande preocupação agora com o futuro dessas transposições de bacias, o que é que nós vamos agora nos depararmos, né? Porque quando nós falamos sobre crise hídrica, impacto ambiental, nós temos que também ter a ideia sobre desastres ambientais, né? Porque nós degradamos, desmatamos, fizemos transposições de bacias e estamos agora sujeitos a desastres ambientais, né? E quando falamos em desastres ambientais, nós temos que ter a ideia de que nós estamos sim sujeitos a desastres devido às nossas atitudes mesmo ao meio ambiente. Então temos que tomar toda precaução com os nossos próximos empreendimentos, até puxando um gancho com o Ricardo, até essa questão habitacional, né? Porque nós estamos, sim, essa ideia de inesgotabilidade da água, essa ideia de muito desmatamento, até temos um impasse com o novo Código Florestal, tudo isso vai colaborando para que nós estamos à beira de diversos momentos de crise, né, tanto da água quanto de superpopulação, esgotamento de recursos naturais, né? E tudo isso devido a uma ambição, um superconsumismo do homem, né? Um exagero de consumo, um aumento de lixo, que até a gente estava conversando a semana passada. Então tudo isso colabora para um cenário bem assim preocupante que requer muito estudo mesmo. Agora, o poder público cuida dessas contrapartidas, Ricardo, para aproveitar a sua experiência na prefeitura em relação às instalações urbanas, e a legislação ela já cuida de há algum tempo já dessas obrigações. Falta sistematizar essas referências de saber porte, voltando de novo na citação do EIVE, do Estudo de Impacto de Vizinhança, a abrangência dessa instalação para aquela comunidade, para aquele local, se ele está ou não urbanizado, para poder sistematizar isso? O problema é que quando você vai fazer nos loteamentos, o que acontece? A nossa legislação ela é antiga. Então, o servidor, quando ele vai analisar os requisitos ou diretrizes, muitas vezes ele vai se ater ao que está na lei. E a lei, como ela é anterior, ela é muito antiga, ela não comanda a exigência de algumas determinações, como o EIVE, o RIMA, etc. Então, o que acontece? Ele acaba não pedindo. Quando ele pede, muitas vezes, existem empreendedores que são conscientes e eles fazem. Porque o meio ambiente da água tem o sonora, você tem várias poluições. Então, como um empreendedor consciente, ele faz. Então, ele mesmo já apresenta o EIVE, ele mesmo já apresenta o impacto, às vezes, ou algum outro tipo de solução de reuso da água. Mas tem empreendedor que ele não apresenta. Mas o município tem que funcionar como regulador dessas regulador. relações. O que poderia ser feito agora, nessa tendência, é encaminharmos o projeto para a Câmara, alterando, pedindo uma exigência de condições da água, de reuso da água. Poderia uma saída para que o município de Bauru, pelo menos, saísse à frente. Marcela cita a questão do Código Florestal, vou só aproveitar a citação do trabalho de vocês relacionado à responsabilidade civil já do aquífero Guarani. Você falou das legislações antigas. Nesse trabalho, o Código de Águas é de 1934. Isso nasce também, realmente, então, isso já é um problema.
que a gente tem que conscientizar a população é que, embora as legislações sejam antigas, para alguma determinada atividade, realmente a gente não pode exigir, como eu falei, do loteamento. Mas aquela pessoa que ela faz o mau uso da sua propriedade quanto à utilização da água, eu não preciso de legislação hoje, nós não precisamos de legislação hoje atual. Porque o Código Civil, ele determina e ele prevê. Eu posso exigir que ela cesse o dano, eu posso exigir que ela repare o dano. Então, a pessoa hoje, nós, consumidores da nossa casa, o mau uso da propriedade hoje, ela pode, você pode ser alvo de uma ação judicial, do próprio município. Sim. Nesse mesmo trabalho, você cita numa outra referência, mas eu vou colocar ela aqui na relação do dia a dia das pessoas, a crise hídrica aprofundou de forma indiscriminada a instalação de poços particulares. E os poços particulares significa o indivíduo sozinho, né, particular, como o próprio nome diz, atuando sobre o aquífero em detrimento ao interesse coletivo da população. E tem uma série de riscos embutidos nisso. Isso. Quando nós falamos sobre a crise hídrica, é importante também lembrarmos que nós temos uma crise energética, né? Quando nós acordamos, no nosso dia a dia, a primeira coisa que nós fazemos é tomar água, tomar banho, ter o nosso café da manhã, que muitas vezes foi água também para fazer aqueles produtos que estão ali na nossa mesa. E essa preocupação, então nós somos altos consumidores de energia, né? E quando nós nos deparamos com a crise da água, as pessoas que têm propriedades particulares começaram a fazer desfreadamente poços artesianos em suas propriedades, né? E isso traz uma grande preocupação até para o município e para todos nós, porque o aquífero Guarani é de todos, né? Ele é nosso e das futuras gerações, como está previsto em nossa Constituição Federal. Mas a nossa preocupação é a vulnerabilidade que o aquífero fica mediante essa exploração de poços artesianos. Para se fazer um poço artesiano, nós precisamos de um estudo para se pode ser feito um poço naquela região, se tem licenciamento ambiental, né, para fazer aquele poço. Até o Ricardo pode falar melhor sobre isso, que seria mediante a prefeitura, né, para fazer esse... Aí, Ricardo, eu ia pegar um braço do comentário da Marcela. Tem um problema de atribuição e de jurisdição aí. Já discuti isso do ponto de vista de matéria com o Departamento de Água e Esgoto. Ele fala, olha, eu vou fazer o cadastro, mas o cara que está interessado em fazer o poço artesiano clandestino, e são muitos, infelizmente, que atuam dessa forma, ele não avisa o poder público. Não. Né? E tem empresas cobrando, eu fui pesquisar isso, de 9 a 13 mil reais uma perfuração de poço artesiano nesse momento, principalmente em grandes empreendimentos habitacionais da zona sul, de alto padrão da cidade. O cara está fazendo um poço para cuidar do problema dele, a visão individualista mesmo. Bom, levado isso à questão do poder público, a autarquia municipal, ela tem a questão do cadastro, de monitorar isso, mas ela tem que comunicar um outro órgão, que é o DAE, que é estadual. Aí cria uma dificuldade de atuar efetivamente sobre isso. Mas eu acho que poderíamos fazer um convênio. Nós tivemos a experiência das áreas regulares dos imóveis em Bauru, que foram fotos que nós fizemos nos imóveis. Nós poderíamos usar esse mesmo sistema, firmar um convênio com o DAE, junto com o DAE, e fazer essa visão panorâmica do município de Bauru, por exemplo, e verificar quais seriam as propriedades que estariam com esses poços clandestinos. E tem municípios que o DAE transfere no convênio essa atuação Nós poderíamos atuar também. para a autarquia municipal. Só levantando um gancho para você na pergunta passada, o próprio ente da União poderia incentivar também. Hoje, por exemplo, eu não posso exigir de um lavacar que ele compre uma máquina para ele reutilizar a água que ele lava um carro. Se eu tivesse hoje o incentivo fiscal hoje de uma compra de uma máquina, por exemplo, dessa, eu poderia exigir que a pessoa, antes dele instalar o lavacar, que ele adquirisse a máquina. Então, em vez de ele gastar hoje para lavar um carro 50 litros de água, ele não ia gastar, porque isso seria de reuso, ia fazer o reaproveitamento da água e a gente não teria esse gasto excessivo, por exemplo, da água. Eu fiz uma matéria, a gente trouxe ele aqui na TV Câmara, especificamente com um empresário que está ali na região dos Világios. Ele usa quase nada de produto com detergente. Desses biodegradáveis. Aliás, ele não usa nada, na experiência que ele
põe aqui, e mais do que isso, ele faz captação de água da chuva em reservatórios de 120 mil litros subterrâneos. Cisternas, né? Então, cisternas. No Código Florestal, desse trabalho, Marcela, você cita uma discussão que ficou para trás, a gente está aplicando ele agora, mas as margens de proteção, enfim, em relação aos córregos e ribeirões, ficou muito pequena. Exatamente. Nós temos algumas peculiaridades quanto ao novo Código Florestal. Nós tivemos 53 dispositivos impugnados mediante a ação direta de inconstitucionalidade. Quando nós pensamos em 53 dispositivos impugnados num código, é extremamente alarmante, preocupante para a gente, né? Nós tivemos uma grande redução de áreas de preservação em volta dos rios e lagos, né? Isso prejudica muito até os nossos rios, a diminuição dessa área de preservação, que seriam as matas ciliares, que funcionam como cílios, né, nos nossos rios. Isso é muito preocupante, porque a importância da vegetação em volta dos rios para que eles não se percam, para que ele não se desfaça, né, principalmente nessa época de crise da água, né. E outra preocupação também muito grande que nós temos com o novo Código Florestal é a questão da anistia, né, a degradação que foi feita até julho de 2008. Aqueles que realizaram a degradação acumulada no tempo foram perdoados. Foram perdoados. A anistia nada mais é do que um esquecimento, um perdão. O né? lobby dos grandes proprietários de áreas, Exatamente. E principalmente Mato Grosso, Roraima, a gente está falando de uma realidade aqui que parece que está distante da gente, mas não é. Pois é. E o novo Código Florestal, ele perdoa toda a degradação que foi feita até julho de 2008. Né? Então, eu até fico preocupada, até estava conversando com o Ricardo sobre isso, porque a nossa Constituição, ela traz para a gente, no nosso artigo 225, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Né? Isso não só a presente geração, mas as futuras também. E quando você diz que então está perdoada toda a degradação até julho de 2008, você teve uma perda muito grande. Então não vai recompor toda essa degradação. E como é que fica então o futuro dessa área para as futuras gerações? Né? Elas não vão então conhecer aquele meio ambiente como ele era antigamente, elas já vão receber um meio ambiente deficitário. Né? Vou fazer uma correção minha ao vivo aqui no ar, que as margens ficaram, claro, no plural. Mas só aproveitando o gancho dela, eu acho que o código foi falho. Você pode até fazer o perdão do crime, ou abolir o crime, não tem problema. Eu acho que poderia ter um dispositivo no Código Florestal que obrigasse, mediante um laudo ambiental, a que os fazendeiros, os grandes empresas, que eles reparassem. Eu acho que isso poderia ter colocado. Não tem crime? Não tem crime, mas a reparação civil seria obrigatória. Desde que faça a reparação no tempo, mesmo Pronto, que seja... aí você repara o que você degradou. Então você vai plantar, como acontece hoje. Hoje, se você fizer uma intervenção numa APP sem licenciamento ambiental, no mínimo você vai ter o problema do crime, você vai ter o problema de reparar o dano, voltar ao estado quo. Sim. Então, o Código Florestal ele deveria ter previsto esse artigo, que você repara, aí eu te excluo do crime. Seria realmente adequado. Essa é uma grande, um grande objetivo até do direito ambiental, da responsabilidade civil, né, que traz para a gente o dever de reparar o meio ambiente até o status quo antes da degradação. Né? Quando nós falamos das margens dos rios, hoje o código ele traz que seriam 8 metros apenas, né, de área de preservação em volta dos rios. Eu estava assistindo outro dia aquele documentário A Lei da Água, não sei se você já teve a oportunidade de assistir, mas ele faz até essa crítica e traz muito bem explicado essa nossa discussão. E nós ficamos até com essa questão, poxa, 8 metros em volta de um rio, então até a gente pode pensar, então, qual árvore, o tamanho da copa da árvore, então, que eu vou colocar ali na beira daquele rio? Né? Já que a margem diminuiu tanto. São dimensões bastante reduzidas para a questão da amplitude. Por outro lado, vocês discutem também, o que não seria diferente, a questão de tentativas de aplicação contra o consumidor no dia a dia. Por exemplo, a questão da multa para quem tiver consumo elevado. Neste momento, alguns municípios, e até o governo do Estado de São Paulo, que detém, através da sua
agência de saneamento da companhia, a Sabesp, essa intervenção, porque não tem água para todo mundo. Eu acredito, conversando com a Marcela, fazer um artigo sobre a falta de poder de polícia em referente à água. Sim. Porque hoje é muito comum você falar em poder de polícia numa atividade de som, uma atividade, o bar, a loja de conveniência fazendo barulho, mas ninguém pensa hoje no poder de polícia pensando no mau uso da água. Que o poder público atue efetivamente naquela propriedade onde está havendo o excesso, ou o desperdício, ou qualquer outra forma do mau uso da água. Nós não temos essa política. Eu acho que o município também de Bauru poderia começar a pensar mais nessa efetivação do direito da água de qualquer cidadão, daquele que faz o desperdício da água. Marcelo, um outro tema desse trabalho de vocês neste momento, o poder público, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, da Secretaria de Abastecimento, a Sagra, a Agricultura, o Fórum Pro Batalha, eles conseguiram recursos finalmente junto ao governo federal, que depende de ser liberados. Diante da crise econômica, eles podem demorar um pouco, mas enfim, essa é uma outra questão, para cercar as margens desses 15 ou 8 metros ao longo da extensão do Batalha, pelo menos da área de captação, aqui na saída do fundo, na divisa com Piratininga, até a Serra de Agudos, onde tem as nascentes, são 22 quilômetros, 44, portanto, com as duas margens, mas há uma dificuldade de saber ao longo do trecho quem são os proprietários rurais, o que eles fazem, ter o chamado cadastro ambiental rural, e vocês tocam nisso. Isso, quando nós falamos das políticas do nosso governo mediante a crise hídrica, nós temos, né, já o reflorestamento das margens do sistema Cantareira, dos rios que estão ali em volta do sistema Cantareira, né, que é um projeto que começou até no Dia Mundial da Água, que, se eu não me engano, o objetivo é fazer a plantação de 20 mil hectares de matas ciliares, né, e principalmente na região do sistema Cantareira. A inscrição no CAR também, o que seria o CAR? O Cadastro Ambiental Rural. Seria como se fosse um CPF, um RG, né, do agricultor. Um agricultor que está ali com a sua propriedade e muitas vezes ele não sabe dizer onde é que está a área de preservação dele, que ele não poderia ali estar mexendo, né, que seria uma área de preservação permanente. Né? Então, o governo está com esse plano de ajudar o agricultor, de delimitar essa região, até para que ele não degrade, para que ele ajude a preservar e com isso ele tenha uma isenção, até no abastecimento de água, até porque a agricultura é das maiores fontes de água, que utiliza muita água, né, hoje. Mas a maior utilização do ponto de vista tanto de água de superfície, principalmente para irrigação, é a agricultura em volume de retirada dos rios. Ricardo, aí tem uma questão de o poder público também discutir a preservação do Batalha, que responde por 38% de nosso abastecimento aqui de água de superfície. Para quem não detém o dado só a título de reflexão, outros 34 poços, dos quais 32 funcionam 24 horas ininterruptamente aqui em Bauru, de onde a gente consegue abastecer e utilizar a água do ponto de vista residencial, industrial e comercial aqui na cidade. Mas se você não souber quem são esses cidadãos, você não tem condição de estabelecer um plano de ação para programas de microbacias, estradas rurais. O Fórum Pro Batalha comentava aqui que um dos grandes problemas hoje nas condições por falta de legislação municipal é que a chuva acaba sendo o nosso inimigo do rio, porque carrega tudo em grande velocidade, não tem contenção dessa velocidade de água. Sim. E o rio fica ainda mais assoreado. Essa é a nossa preocupação, né? O que eu falei atrás nós precisamos identificar, nós precisamos fazer um convênio, nós precisamos fazer também medidas proativas em relação a evitar, por exemplo, que nem o uso indiscriminado do próprio rural, que é esse o uso discriminado do rio também. Eu lembrei, desculpa, da questão rural, que o município acabou fazendo um acordo com o governo federal e assumiu algumas das questões com o ITR. Já é uma medida nesse sentido. É isso, mas assim, o que eu acho, nós poderíamos hoje, que nem a falta de cadastramento desses próprios empresários rurais, hoje tem, o problema maior também, nós temos hoje agora o inverso, o incentivo à agroindústria.
É muito legal. Tudo bem, só que nós também temos que pensar no uso da água. Porque hoje o governo federal está incentivando a agroindústria. Então você vai, faz o cadastro, obtém. Só que essa agroindústria, ela vai ter um uso também, muitas vezes, de excesso de água também. Marcela, eu ia sugerir para você na questão, lembrando dos meninos aqui, da questão da escola, e eu me lembrei do esforço do vereador Marquinhos aqui da Câmara, ele convidou os prefeitos, parece óbvio, né? Mas depois de 20 anos de discussão do Rio Batalha, alguém sentou e convidou, olha, nós temos que chamar o prefeito de Agudos, de Piratininga e os procuradores desses municípios, porque não adianta a gente legislar sobre a margem de cá do rio. Da nascente, da área de captação até a nascente, a maior parcela, só 7 quilômetros, estão sob nossa jurisdição, depende dos outros municípios, dos nossos vizinhos também. Uhum, exatamente. Nós temos essa dificuldade também, até porque nós temos uma lacuna na nossa legislação, né? Na nossa Constituição, fala-se em águas estaduais, fala-se em águas federais, mas não se fala em água municipal, né? E aí nós dependemos da nossa legislação municipal, que ela converse através do nosso plano diretor, né, que as legislações conversem entre si a fim de maior preservação, de maior conscientização da população, para que tudo esteja interligado, para que a nossa legislação não fique falha, não deixe a desejar nesse sentido, né? Julgando na prática, aqui nós temos 3 áreas de proteção ambiental regulamentadas por lei municipal, o Ricardo, como procurador municipal, domina obviamente essa questão, e a APA estadual. Só que o município do lado não regulamentou. Mas do lado de lá, a rigor, pode-se fazer coisas que aqui não. Eu vou falar assim, pela leitura que eu fiz da APA estadual, na APA estadual também algumas atividades não são permitidas. A nossa APA estadual, há uma interpretação benevolente da lei. Isso, por exemplo, eu acredito que nos municípios vizinhos também não eram para ser autorizados alguns tipos de atividades estão sendo autorizados. Agora, essa questão da jurisdição, da distinção, estou falando de direito aqui para as pessoas entenderem que direito e relação de direito constitucional, de aplicação de todos esses códigos no dia a dia, dizem respeito a você em casa, embora você possa ou não gostar ou não dominar. Quando as leis não são claras ou não fazem a amarração dessas atribuições, nós ficamos com um vácuo jurídico e essas discussões ficam suspensas. Exatamente. Nós temos agora um novo projeto da ONU, né, que diz que o lema seria 7 bilhões de habitantes, um planeta e um sonho, né? É muito interessante esse novo projeto da ONU, trazendo para a população, não só para o poder público, mas também para a população, a conscientização com o nosso planeta, não só da água, mas de todos os recursos naturais, né? É nesse sentido também que eu tenho trabalhado na comissão da OAB com as crianças nas escolas e também nos nossos projetos acadêmicos, no mestrado, nós temos escrito bastante artigos e trabalhos sobre isso. E até queria lembrar, quando eu estava dizendo sobre desastres ambientais, nós não falamos só de seca, mas nós falamos também de abundância de água, de rios transbordando, nós estamos falando de cenários assim, assustadores, né? Então, é muito importante a gente estar trazendo aproveitar esse novo momento que a ONU traz para a gente, né, dessa conscientização tanto da população quanto do poder público, não apenas cobrar do poder público, mas também cada um fazer a sua parte para o nosso meio ambiente, porque é um meio ambiente nosso e também das próximas gerações, né? Nós temos que ter aí colocar em prática o princípio intergeracional, né? O princípio planetário, né? Que nós estamos falando de recursos naturais que são de todos, né? Então, fica aqui o nosso pedido, né? De uma conscientização com o meio ambiente. Ora, quero agradecer vocês aqui e agradecer também o esforço da OAB, né? E parabenizar, porque a questão você tem 2 frentes. Tira esses estudos de vocês à luz da questão do direito fora das prateleiras acadêmicas e vai até os meninos. Se nós que somos adultos não conseguimos resolver os problemas das nossas gerações, pelo menos fica o esforço lançado desde cedo que dentro da escola você possa produzir gerações muito mais maduras e conscientes que a nossa, né? Tem sido um projeto muito bacana. A gente tem conseguido levar para as crianças os nossos estudos, né? Tem sido muito bom. Ricardo, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite.
Obrigado, Marcelo. Obrigada. A gente discute a questão da água. Um dado do professor da USP, em nível de doutorado, de São Carlos, Edson Widelene, fez um estudo matemático que está sendo processado. Há 12 anos ele analisa a questão do jacaré-pepira, aqui em Tirapina, Brotas, pertinho da gente, e o ponto de maior infiltração para o abastecimento do aquífero Guarani. Na nossa região, aqui em Bauru, na região chamada Torre de Pedra, perto de Porangaba, depois da Serra de Botucatu, para quem pega Castelo Branco e vai para São Paulo. E um dado para finalizar esse programa, para você se preocupar quando você usa inadequadamente a água em casa, para o percorrer de lá da Serra de Porangaba, pouco mais de 180 quilômetros, até Bauru, para chegar embaixo de nós, essa gigantesca bolha de água subterrânea que se chama aquífero Guarani, leva 230 anos. É esse o tempo de recarga do ponto de infiltração. Pensa nisso.